A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe você aqui do canal Ministério Voz de Deus. Gente, eu quero contar aqui uma revelação, mas antes eu quero aqui fazer uma oração e ler a palavra que eu tirei aqui para a confirmação da revelação. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, cobre com teu sangue todas as pessoas que vão ouvir esse testemunho. Me cobre com teu sangue também, nos livra de todo o mal. Blinda essa casa, blinda essa família e nos blinda. Abre nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu abri 1 Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 26, 27. E eu vou estar primeiro contando a revelação e vou estar lendo esse versículo, porque a revelação foi primeiro, hoje de manhã, e quando eu tirei para confirmação se deveria contar ou não, abri em cima desse versículo. Mas vamos lá. Irmãos, o que o Senhor me mostrou ontem à noite. Eu passei o dia todo, meus irmãos, trabalhando na obra. No domingo, todo domingo, o Ministério Voz de Deus fica em jejum. E todo domingo de manhã nós estudamos a palavra de Deus em jejum e pregamos na rua também em jejum. Saímos da escola bíblica e pregamos ali na parte da manhã, onde teve uma mulher ali que quis manifestar ali, ficar nervosa e tal. Mas eu sempre peço a pastora Mara para estar gravando, dando cobertura a gente nas gravações. Isso dá pra gente também, intimida as pessoas de vir a ter o seu rosto gravado ali na confusão. Então, graças a Deus, ela não fez mais do que reclamar com os outros lá sobre nossas mensagens na porta ali na rua, se sentiu mal, tal, mas graças a Deus, uma outra pessoa disse: irmã, não esquenta porque é macumbeira. Aí, depois disso, eu vim em casa, dei almoço para a irmã Laura, a pastora Amara almoçou com a gente e todo mundo almoçou junto aqui, graças a Deus, minha família. Meus filhos são muito, muito educados, almoçou também aqui junto com a irmã Laura e tal. E graças a Deus deu tudo certo, mas eu fiquei o dia inteiro fazendo a obra e perguntando para Deus: se o Senhor tiver que me parar, me avisa. Se eu estiver errada, me avisa. Porque eu fico pregando na igreja, na rua, e falando sobre santa doutrina na rua, porque tá difícil, o povo não quer ouvir dentro das igrejas. Então, eu tô pregando nas ruas. E eu perguntando: Senhor, eu estou errada? Senhor, eu estou errada? Me fala, me para. Se o Senhor quiser me parar, eu estou às ordens, me para. E passei ali de frente à Igreja Batista, falei sobre pintura de cabelo, batom, maquiagem e tudo mais. Preguei ali um pouquinho, assim, rápido, mas foi muito rápido. E no meu carro, eu com o microfone no carro, falando. Então, quando foi na hora de dormir, eu orei a Deus, dobrei meu joelho. Também não comentei mais sobre o assunto, mas havia dito o dia inteiro: se o senhor quiser que eu paro de falar sobre doutrina santa na rua. Se quiser, eu paro. E quando eu encostei a cabeça no meu travesseiro, eu tive uma visão. E é essa visão que eu quero contar agora. Eu tive uma visão. Irmãos, eu estava acordada, não estava dormindo. Essa visão que Deus me deu foi muito estranha. Para mim foi estranha a princípio, porque eu fiquei sem querer ver. Eu vi caixões, muitos caixões de ponta, assim, que os caixões, a parte dos pés, para cima, e os caixões com a ponta para baixo. E era fileira de caixões, fileira grande, caixão muito grande, caixões inchado, grande, mas as pontas embicadas para baixo. E eu via caixões pequenos, caixões grandes, caixões pequenos, caixões grandes. Na minha visão, estava nítido aqueles caixões. E eu disse: Senhor, o que é isso? Eu estou vendo fileira de caixões, o que é isso? Enquanto eu estava vendo aqueles caixões embicados para baixo, que eu sabia que aqueles caixões estavam indo para o abismo,
eu perguntei a Deus o que era aquilo, na minha mente eu pensava, não pensei em nenhum momento, na verdade, eu queria pensar, vai ser muita morte, é isso? Mas não, na hora foi muito claro quando o Senhor disse isso, que eu disse, Senhor, que caixões imensos, enormes, como cabe um corpo dentro desses caixões tão grande? Para que uma pessoa, né, para que vai ser enterrado num caixão tão grande? E embicado assim, todos eles vinham numa fileira assim, como fosse rente com a terra, porém chegava os primeiros da frente, eles iam descendo, enquanto os outros iam seguindo o rumo para descer, e eu entendia ali que era para descer ao abismo. E ali eu perguntei para o Senhor, que caixões imensos, e o Senhor falou ao meu coração ali na hora, esses caixões grandes que você vê são as grandes igrejas. Todos esses templos levantados são verdadeiramente caixões que levam multidões de alma para o inferno. São as igrejas liberais, as igrejas que não pregam mais santa doutrina. Nisso eu vi ali, eu entendia claramente as grandes igrejas e as pequeninas. Aqueles caixões bem pequenininhos que eu via atrás do grandão, e eu olhei aqueles caixões pequenos, aqueles caixões eram igrejas. Ai, mãe, é muita morte. Não foi isso que Deus mostrou. Deus mostrou e disse para mim claramente, são grandes igrejas que você está dizendo que me lembrou da minha pergunta. Me pare se eu estiver errada, me pare. Me pare, por favor, me pare, porque muitas pessoas estão me criticando que doutrina é para pregar dentro de 4 paredes, que as doutrinas do Senhor é para pregar a porta fechada aos cristãos. E eu falei, se é isso, então me pare, porque eu preciso ser parada. E o Senhor mostrou esse monte de caixões, descendo, embicando para o inferno, e ali ele mostrava a mim muitas igrejas. Veio à minha memória igrejas, congregações cristãs do Brasil, veio as maiores e os maiores títulos e rótulos das igrejas grandes que já liberaram o salto alto, que liberaram a maquiagem, que liberaram a pintura de unha, que liberaram aí os cortes de cabelo, a pintura de cabelo, né? E todas aquelas fileiras de caixões. E a maioria dos cristãos, que eu pergunto para Deus, Senhor, eu estou errada de falar sobre esse negócio. Você que é dizimista numa igreja liberal, você está patrocinando a igreja do Satanás. Você que está aí abençoando uma obra para ela crescer dentro da falsa doutrina, você está cometendo erros, você está pecando. E eu perguntei a Deus se eu estava errada de falar sobre isso. Então, quando Deus mostrou esses caixões, Deus falou comigo, todos que patrocinam essas igrejas mundanas estão patrocinando para a igreja e para o abismo, né? Os pastores estão crescendo cada vez mais, e as igrejas estão inchando. Aqueles caixões, eles pareciam que estavam estourando, né? Teve um caixão tão grande na minha visão, que ele era como se ele estivesse assim, ó. Um corpo bem inchado mesmo, um corpo inchado, que as madeiras chega a parecer que estava inchando, assim, parecia que ia estourar. E eu entendia que a igreja é o corpo, mas é um corpo morto que está dentro de um caixão que chama-se o templo, né? E o Senhor falava que todos esses templos, né, que estão deixando as irmãs pintar o cabelo, cortar o cabelo, maquiar, usar joias, brincos nas orelhas, colares nos pescoços, pulseirinha nos braços, roupa jeans, principalmente o jeans, que é desagradável. Deus falou que odeia o jeans. Então, essas pessoas estão dentro de um caixão e elas estão inchando como um corpo, dizendo ser o corpo de Cristo. E eles não são corpo de Cristo. Infelizmente, não são corpo de Cristo, não fazem parte do corpo de Cristo. São uma multidão de gente que apostatou-se da fé, como disse João, que se os tais não trazem a santa doutrina, nem os comais com eles, nem os saudais. Então,
A Bíblia, ela é bem clara nesse assunto, e a palavra que eu tirei em 1 Coríntios capítulo 14 foi essa aqui, ó, a necessidade de ordem no culto. Ou seja, eu não sabia que Deus ia me dar esta palavra, então eu disse, Senhor, dá-me uma palavra para que venha confirmar a revelação. E quando eu abri agora, quando eu disse eu vou gravar, eu fico com medo de não gravar e depois Deus cobrar de mim. Então eu falei, eu vou gravar. Nisso que eu falei, eu vou gravar e eu quero uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, que é o caso aqui da revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, aí depois vem falar das línguas, dos dons, né? E tudo assim, o que Deus falou comigo sobre o que o apóstolo Paulo vem dizer no capítulo 1 Coríntios 14, versículo 26, que isso tem que acontecer dentro da verdadeira igreja de Deus. Tem que ter doutrina, tem que ter. Se uma igreja não tem, quando se ajunta, não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação, então essa igreja está morta. Essa igreja já não é a igreja de Cristo Jesus. Então, toda igreja de Cristo Jesus, ela tem doutrina, ela tem salmo, ela tem revelação, né? Ela tem línguas e interpretação. Então, apóstolo Paulo vem confirmar aqui de que a igreja viva, o Senhor estará sempre revelando seus segredos para a igreja viva, estará sempre revelando doutrinas, e Deus está aqui revelando doutrina agora, nesse exato momento, para a igreja, e dizendo para a igreja: essas igrejas liberais são caixões que estão descendo ao abismo. Essas igrejas liberais não é lugar para você, crente de santa doutrina, estar. Essa igreja liberal é um caixão que vai te conduzir para o inferno. Quando a Bíblia vem falar das 7 igrejas da Ásia, a Bíblia vem falar ao anjo da igreja da Ásia. Isso quer dizer que aquele anjo, aquele pastor que está ali, ele ainda estava pregando a palavra. Portanto, ele ainda estava vivendo ainda, né? Porém, a igreja, se ela tem um pastor, que o pastor deixou as irmãs pintar o cabelo, deixou as irmãs usarem salto alto, deixou as irmãs usarem calça comprida feminina, deixou as irmãs ficarem com suas partes, as coisas pessoais, sua coxa de fora, sua barriga de fora, seu seio de fora, deixou a igreja, né, usar a saia rachada e não doutrina, deixou a igreja sem explicar que o cabelo é o véu da noiva, né? Eu passei aqui um amarradinho rapidinho aqui, por conta que eu, né, vim gravar aqui rápido, né? Tô aqui praticamente aqui na minha copa, na cozinha aqui pertinho, que é colada aqui, um cantinho aqui na parede, que eu encosto aqui, para gravar, né? Até foi falado assim, mas vai gravar aqui? Porque é rápido, eu não vou demorar, eu não tenho que ficar fazendo sensacionalismo, que Deus não se agrada desse negócio de sensacionalismo. Meus irmãos, quando eu tenho a revelação na hora que eu estou impactada e que eu gravo naquela mesma hora, é uma coisa que eu estou chorando, eu estou emocionada, mas eu deixei agora passar um pouco do momento da visão, apesar de eu já estar preparada, né? Já não tem mais aquele susto quando vejo as coisas, né? Então, nessa visão foi tranquilo, só estranhei, né? Eu falei, meu Deus, que caixões enormes são esses, né? Inchando. Então, o Senhor falou, são as grandes igrejas que estão inchadas e são um caixão que estão levando as pessoas para o abismo. Então, irmãos, não fui eu que quis ver isso,
né? Eu simplesmente orei, ungi meu quarto, repreendi todo o mal para eu poder ter uma noite de paz tranquila e encostei a cabeça no travesseiro e na cabeça do travesseiro, ainda acordada, comecei a ver esta visão. Então, eu digo para os irmãos que a igreja que não tem doutrina, que a igreja que não tem revelações, que a igreja que não tem o que o apóstolo Paulo está dizendo, então saia fora dessa igreja. Saia, corra para... mas eu vou para a igreja pequenininha. Eu vi também vários caixões pequenininhos, porém, aquelas igrejas pequenininhas não tinham doutrina também não. E muitos dizem que tem doutrina. Vai para a minha igreja que tem doutrina. Mentira. E você chega lá, as irmãs estão lá de cabelo pintado, as irmãs estão pregando, estão falando do amor de Deus com trança no cabelo, com implante de cabelo, aquelas trancinhas no cabelo. Tudo isso não é do agrado do Senhor. Então, são igrejas caixões que estão levando as pessoas para o abismo, tá? Nós lemos aqui ainda no café da manhã, pastora Mara chegou aqui agora. Pastora, lembra de João? Aquela palavra que a gente leu. Segunda João, capítulo 1. 10. Segunda, né? Primeira aqui, eu tô na primeira, então vamos para segunda João, capítulo 1, versículo 10. Vou ver se, a partir do 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha só. Olha isso, olha o caixão de embicando pro inferno, olha isso, tremendo, né não? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Perseverar na doutrina. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, tampouco saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Ontem eu saudei com a paz do Senhor a irmã, que ela estava com a Bíblia na mão, bem vestida e tudo mais, mas quando eu olhei direitinho, foquei, ela estava com um brinco desse tamanho na orelha. Eu me arrependi, falei, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa se eu tiver, me perdoa, que eu dei paz do Senhor para a moça ali, a moça com um brinco grandão na orelha, me perdoa. Pedi perdão a Deus, não vou mais saudar, não sou obrigada a saudar ninguém que está nas falsas doutrinas, tá? E ele diz, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo. Vamos lá. Vou voltar de novo, tá? No versículo. Onde você está lendo, irmão Viane? Segunda Epístola Universal do Apóstolo João. Vou dizer. Segunda Epístola Universal do Apóstolo João. No capítulo 1, aliás, não tem capítulo, né? É simplesmente uma carta. No verso dessa carta, que foi separado nesses versos, né? No verso 7, diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Aí ele fala, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não a recebais em casa, tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, quando João vem falar aqui, principalmente ele vem falar do reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador, né? Ele vem dizer sobre os enganadores, as doutrinas, né? Principalmente essas doutrinas, a doutrina budista, né? Que tem Buda como seu senhor, as doutrinas aí de vários outros deuses que eles falam. Isso também é incluso nessa carta, mas também a doutrina da santidade do corpo, da alma, né? Corpo, alma e espírito, seja encontrado irrepreensível para o grande dia do Senhor. Então, nem os tais saudeis, nem os tais, não pode saudar. Mas ela reconhece Cristo como seu suficiente Salvador. Tá, ela reconhece, mas ela vive Cristo? Ela vive Cristo, porque ser parecido com Cristo, primeiro, não se corta cabelo. Homem, servo de Deus, pastor, evangelista, pregador, não se corta cabelo como o mundo. Você me deu 2 revelações sobre isso e disse que tem que cortar o cabelo rentinho.
O cabelo tem que ser rentinho, normal. Normal, com um só corte. Não tem que ter modelo, modinha. Quem tem modinha vai prestar conta, eu só estou pregando. Agora, se eu tenho uma igreja lotada de gente, mas eu sou o anjo da igreja, né? Porque anjo não tem macho nem fêmea, não, né? Vocês sabem que no céu não vai ter nada de casamento. Então, só o casamento único é a igreja de Cristo com Cristo Jesus. Só isso aí. Mas suponhamos que o Senhor fale comigo para eu entregar tudo isso. Eu tenho uma igreja que ela está crescendo muito grande mesmo. E ela está crescendo. E as pessoas estão vendo verdade e estão vindo para cada vez melhorar. Eu estou melhorando, nós vamos melhorando juntos. Então, essa igreja que está pregando, e as pessoas são ovelha dessa igreja, mas não vivem o evangelho, mas pelo menos os líderes estão ensinando, pelo menos o pastor está avisando, gente, olha, não corte cabelo, gente, não pinte cabelo, gente, não use joia nas orelhas, gente, não use batom, maquiagem, gente, não pinta as unhas, gente, não pode pintar as unhas, nem brinco pequeno e nem unha transparente, aquela pintura de base, gente, isso, gente, aquilo. Se essas pessoas, se esses pastores estão pregando isso, eles não vão prestar conta. E essa igreja realmente não será e não é um caixão que está levando o povo para o inferno. Porque ontem eu me senti muito constrangida. Por quê? Porque quando eu prego as coisas, até as próprias pessoas cristãs gritam na rua, já ouvi gente dizer, vai pregar a palavra. Tá entendendo? Vai pregar a palavra, porque eu estou falando de igreja que usa batom, maquiagem, brinco, joias, não entrará no reino dos céus. A Bíblia diz, no sede santo em toda a vossa maneira de viver. Eu não estou pregando a palavra, mas para ele não. Para ele isso é doutrina de homem, de lá da igreja e ministério Voz de Deus, em que eles lutam para as portas se fecharem. Estão lutando para as portas se fechar. Eles lutam, guerreiam para aquela porta fechar. Então, mas veja só, por isso que Deus não deixou ainda a gente fechar lá, e eu creio que tem um projeto ali muito grande, que nosso Deus é poderoso. Então, e Deus tem uma missão muito grande na minha vida, na vida da pastora Mara, na vida do Ministério Voz de Deus, na vida do pastor Zé e tudo mais. Deus tem uma missão na vida do Yelri, né, que Deus está acrescentando cada dia mais conhecimento à mente do meu filho. Então, veja só, nós estamos na intenção de criar, sim, uma nova geração, uma geração de verdadeiras adoradoras, uma geração, né, de um povo diferente, um povo que vai morar no céu. Um povo que realmente vai pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, né? Você tá vendo aqui, ó. A irmã, ela chegou para mim, né? E ela disse assim, eu vou até dar aqui, mudar um pouquinho, rapidinho o assunto. E ela falou assim para mim, irmã Viane, a sua Bíblia que fica no púlpito é muito velha. Ela falou, a Bíblia pode ser velha, mas a palavra é a mesma. É a mesma. A palavra é a mesma, ela não muda. Ela me deu um bocado de Bíblia nova, mas eu não largo a minha Bíblia velha de jeito nenhum. Aliás, por quê? Você tem uma nova dessa mesmo. Sim, eu tenho uma nova dessa, mas eu amo a minha Bíblia velha. Por quê? Não é a palavra que é velha, é só a Bíblia que está usada demais, bastante da conta, mas ela não muda. Ela não muda. Assim também tem que ser a igreja. O povo diz assim, a igreja é velha, não é? Aquela igreja muito antiga, aquela igreja ali já passou, porque Deus modernizou, Deus mudou. Deus não mudou, Deus é imutável. A palavra não muda, Deus é imutável, tá? As paredes da igreja podem estar lá largadinha, mas se o povo lá de dentro é um povo santo, zeloso de boas obras, não fica, irmãos, olhando para templos maravilhosos. Ei, crente, você que gosta de se sentar num banco de luxo na igreja, no ar-condicionado, né? O pastor tem nível superior de não sei quantas faculdades. Não fica, porque, olha, Deus chamou Amós, tá? Amós era plantador? Era cuidador de ovelha. Cuidador de ovelha. Eu cismei que Amós era cuidador de ovelha. Eliseu, foi o Eliseu que foi tirado do arado, né? Que matou os bois, sacrificou os bois, assou o boi.
com a própria madeira do arado e seguiu Pro povo. para Deu você pro povo, ser fez profeta. uma churrascada, Uhum. despediu dos pais e seguiu Elias. Seguiu Elias, seguiu então a fazer a vontade de Deus. Então, Mas ele tirou tudo aquilo que impedia ele de seguir Elias, tá? tudo aquilo. Trabalho. Sim, não podia atrapalhar Elias. Ele não podia ir atrás de Tirou Elias tudo para que atrapalhar atrapalhava Elias. Tem que tirar tudo. Então, não vai atrás de beleza, gente. Beleza não põe mesa. Não vai. Minha mãe sempre dizia: beleza não põe mesa. Beleza não alimenta ninguém. Beleza não cuida de ninguém. Não vai atrás de beleza. Vá atrás da palavra. Vá atrás de Cristo. Vá atrás do verdadeiro evangelho. É isso que eu quero deixar aqui, essa revelação para você, tá? E eu peço, por gentileza, né, em nome do Senhor Jesus, deixa eu tirar isso daqui, que já tá me agoniando. Eu peço, por favor, me escute, tá? Me escute. É porque eu não nem me preparei direito não, mas repara não, tá? Me escute, não vá atrás de beleza, não vá atrás de igreja gigantesca, não vá atrás dessas igrejas grandonas aí. Ah, irmão, viu só? Isso, a irmã tá falando da Igreja Congregação Cristã do Brasil, que estão aí, ó, usando salto alto, usando suas coisinhas, dizendo pouquinho aqui, né? Um pouquinho, eles estão fazendo até vídeo no YouTube, tá bombando, né? Os vídeos deles de vaidade, de como uma mulher santa deve se vestir. Bota um salto dessa altura e vai pra igreja. Mentira! São mentirosos, são mentirosos. São os caixões levando as almas pro inferno. Então, os caixões, essas igrejas mundanas são os caixões, verdadeiros caixotes, que estão acumulando pessoas, são caixotes acumulando pessoas para ir para o abismo, Acorda, igreja, acorda, povo de Deus, desperta, acorda. Eu não sei mais o que fazer para poder despertar um povo que realmente queira sair do pecado. Eu não sei mais, já porém, Deus, eu quero estratégia, porque o amor, foi igual o meu filho falou, mãe, Jó sacrificava pelos filhos, por quê? Né? Por que Jó sacrificava pelos filhos? Não, porque Jó era humilde. Jó tinha humildade. A humildade, ela reconhece a dependência de um ser supremo, do Deus Todo-Poderoso. E Jó tinha medo dos filhos, tá? Ele temia o temor dele, e também ele tinha medo de Deus pegar e ver que os filhos pecou, né? E chegar e, dar um coro nos filhos dele. Então, para aliviar a ira de Deus, que sempre foi assim, ele ia lá, corria fazer o sacrifício para aliviar a ira de Deus contra os seus filhos. Isso é humildade. Então, o que acontece hoje com nós cristãos é a mesma coisa quando a gente ora, tá do joelho, orando, chorando. Ontem eu orei pelo meu tio Gilson. Hoje eu consegui falar com ele. Foi tremendo, né? Foi tremendo. Ele disse que a menina trocou o celular, o chip dele, e perdeu meu número, né? Então ele pegou e falou assim, quando eu vi um Vzinho assim, um V, Vi, aí eu disse, será que é ela? Aí entrei. Ontem eu coloquei 2 vezes para ele, compartilhei o vídeo. Então, mas não foi nesse aqui, foi no outro. A gravação será interrompida. Meu Deus, mas só uma prova essa chamada. Então, irmãos, eu havia compartilhado também, eu vi um G, ele viu um V e eu vi um G. Eu vi um G, eu disse, pode ser meu tio. Mandei o G, mandei ontem, né? E você mandou no outro, que também tinha Gilson. Então, assim, e conseguimos falar com ele. Mas, assim, porque é meu tio? Sim, porque Deus me ensinou que eu tenho que orar pelos meus parentes, sangue do meu sangue, principalmente. Sacrificar pelo sangue do meu sangue. Sacrificar pelo meu povo. Sacrificar pelas minhas sobrinhas. Sacrificar pela minha irmã. Sacrificar pelos meus irmãos. Sacrificar pela igreja. Sacrificar pelos meus vizinhos. Quem é que quer ouvir dizer que um vizinho morreu sem aceitar Jesus e foi pro inferno? Quem é que tem prazer nisso, irmão? Eu não tenho prazer. Quem ama de verdade, irmão, quem ama preocupa com os vizinhos. Se você é uma pessoa que diz assim, eu tô um pouco me lixando, que cada um faça por si, tá errado. Porque o verdadeiro cristão, ele tem amor no coração, ele chora pelas pessoas. Ele chora.
Tenho pessoas que eu conheço que bebem cachaça e que bebem muito, e eu digo, Deus, salva ele, Deus, salva nem que seja na última hora, Deus, salva ele, nem que seja na última hora, né? Jó, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Por isso ele fazia. Sim, pois aquilo que eu temo muito me sobrevém, e aquilo que eu temo me sobreveio, né? Então, Jó, ele temia que viesse o pior. Por isso que ele fazia sacrifício pelos filhos. Assim somos nós cristãos, servos de Deus. A gente teme pelo pior. A gente teme, por isso que a gente cultua, por isso que a gente ora, a gente jejua, por isso que a gente clama. Deus, por que eu digo principado, potestade, hoste maligna, sai da porteira, sai da Caicó, sai da Print, sai da rua Talfo de Paiva, que é a rua da Maniana, sai em nome de Jesus. No domingo estive lá, tava um breu, tava um terror aquele lugar. Falei, Jesus, a gente tem que pregar mais vezes aqui, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Nos traz pra cá. E a gente preocupa porque o amor de Deus, é o amor de Deus no nosso coração. Ninguém, irmão, ninguém, irmão. Gente, eu não sei mexer nesse negócio não, certo? Ninguém, meus irmãos, vai dizer, eu amo o próximo, se não ora por ele, não jejua por ele, não clama a Deus por eles, não busca por eles. Busca pela sua cidade, busca pelos seus irmãos, busca pelos seus vizinhos, tá bom? Então fica aí, gente, esse despertamento espiritual desses caixões descendo ao abismo. Tá? Fica aí, desperta. Você que tá em igreja liberal, sai fora, sai de dentro desse caixão urgente, sai, você não vai poder mudar isso não, sai desse caixão urgente, desperta, tá? Então fica aqui, irmão, despertamento espiritual. Se você, irmão, quer ajudar essa obra a crescer, a fazer e executar os projetos que Deus tem colocado no nosso coração, ajuda esta obra, não deixe de ajudar. Se você vê aí, irmãos, a possibilidade aí na descrição, não deixe de ajudar, aí na descrição do vídeo vai estar aí como você continuar ajudando o Ministério Voz de Deus. Você quer ser membro online desse canal? O que é ser membro, irmão, online? Meu Deus, o povo não entende. Até o canal da macumba, da feitiçaria tá sendo membro, tem tudo. Por quê? É para ajudar o canal a crescer. Hoje nós estamos com 5 membrozinhos, né? 5 membros. Se não me engano é 5. E esses 5 membros, só 5, que todo mês entra aí com uma ajuda de R$ 7,99, se não me engano. E tinha até R$20, mas é para ajudar o canal. Então, continue ajudando a gente, tá bom? Não deixe de ajudar, tá certo? Esse canal é um canal de Deus, é um canal de revelação, sim, tá? E um canal da pregação da palavra de Deus e de cultos ao vivo. Temos culto ao vivo na segunda-feira, no Vila do Tinguá, aqui, sem número, divisa com a Caicó, Rua Print, divisa com a Caicó, na cidade de Queimado, Rio de Janeiro. Segunda, sexta e sábado, queda da muralha no sábado, tá? E na Avenida Dr. Pedro Jorge, lote 20, quadra B, na Porteira, é terça, quinta e domingo. Né? Estamos querendo tirar a terça-feira para a gente poder fazer um culto na terça-feira lá no lugarzinho que precisa muito de oração, que chama-se Camões. Então, a gente está querendo tirar essa terça-feira para lá, né? Luiz de Camões. Então, assim, muitas pessoas já ouviram tudo que tinha que ouvir naquele lado de lá, mas a gente não pode parar de orar, parar de buscar ali, então a gente pode fazer um culto, pelo menos um culto no Luiz de Camões, que é carente, pelo menos um culto na terça-feira. Muito carente. É muito carente, né? Então, meus irmãos, como lá não é tão longe daqui, dá pra gente poder fazer tranquilo, né? Tu foi lá? Foi. Tu já foi, já voltou? Já fui lá. Tu foi de ônibus? Não, fui com não fazer o orçamento. Ah, menina esperta. Gente, ó, um beijo no coração de vocês, tá bom? Amém. Quer ajudar o Ministério Voz de Deus? O Pix da igreja é 21 994 97 8287. Irmão, não tô conseguindo. A irmã lá em São Paulo disse pra mim que acrescentou 55. O 55. Tá. E que conseguiu passar o Pix para o nome da igreja. Lá vai estar assim, ó. Lá é telefone, gente.
Lá é telefone. Mas você pode ver, além de anotar que é telefone, né, que o banco pede, você vai ver se tem um nome. Não digite 100 enquanto não vê o nome. Igreja, Ministério, Voz de Deus. Não faça. Fora. E o banco cora, não saia fora desses dados, tá bom? Caso contrário, você vai fazer, então, a partir da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, que está aí na descrição do vídeo que eu vou deixar para você, tá bom? Olha, se você quer estar entrando também no grupo, aí, que eu vou botar o link do grupo aí embaixo também, do grupo que vai ser só para a divulgação dos cultos, que a gente está tendo muito trabalho de ficar compartilhando, tá? Na intenção de salvar uma alma, por isso que a gente faz isso todo dia, na intenção de salvar uma alma. Então, tá com meu tio ontem, recebeu o culto ontem, e ele hoje falou comigo. Então, muitas pessoas têm perdido nosso contato. Pessoas dizem, mano, a senhora não está fazendo mais culto, mais vídeo, mais culto e tal. Estou fazendo, mas não está sendo encaminhado. Então, eu peço você que deixe seu like, deixe sua curtida, peço você deixe um comentário aí embaixo, o que você achou dessa revelação. Peço você que deixe uma referência bíblica para fortalecer o canal aí embaixo, para ajudar pessoas. Se você pode ajudar, ajude. Peço você que compartilhe, por gentileza, para uma pessoa que está indo dentro dessa canoa furada que se chama Igreja Liberais. Tá bom? É a verdadeira canoa furada da última hora. É essas igrejas liberais. Que Deus te ajude, te abençoe e prospere mais e mais a sua vida. Querido eterno, Deus soberano, Deus maravilhoso, eu te peço que abençoe cada vida neste canal, prospere em nome de Jesus, prospere espiritualmente e prospere materialmente em nome de Jesus. Amém e glória, glória, glória a Deus.